Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Queria muito agradecer todo mundo que está engajando no canal, que está entrando nessa comigo e vamos crescer juntos. Toda semana eu vou trazer vídeo novo para vocês. Hoje eu queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta: que tipo de filho você é? Que filho você prefere ser? Melhor, você sabe que você é filho de Deus? Do Deus vivo que fez todas as coisas, inclusive você, com a imagem e semelhança dele? Pera, ficou um pouquinho confuso, né? A história que eu vou contar hoje, ela é muito conhecida, ela é muito comum. É uma história que muita gente ouviu falar, mas eu quero te levar a olhar essa mesma história tão conhecida por um ângulo um pouquinho diferente. Quer ver? Vem comigo. A história que eu vou trazer para vocês hoje é a história do filho pródigo. E todo mundo já sabe essa história. O filho pródigo era o filho mais novo de dois filhos de um pai. E ele chega para esse pai certo dia e diz: Pai, eu sei que eu tenho direito a uma herança e eu quero a minha parte. O pai reparte então tudo que é dos filhos. Ele dá a herança do filho mais novo e dá a herança do filho mais velho também. Passado alguns dias, esse filho mais novo que pediu essa herança, ele diz, pensando bem, vou pegar tudo que o senhor me deu, tudo que é meu e vou embora. E ele vai. E a história da Bíblia nos conta que ele vai, ele gasta tudo. Ele gasta da pior forma, com os amigos errados, com as escolhas erradas, até que sobrevém sobre aquela cidade um grande período de fome. E de repente ele se vê numa situação muito ruim, porque todos que se aproximaram dele, como ele fez uma escolha errada, se aproximaram dele da forma errada. Então ele não tinha verdadeiros amigos, também não tinha mais dinheiro, não tinha contato, tinha se mudado para muito longe do seu pai. E ele se vê numa situação de profunda miséria, profundo desprezo por todo mundo. E ele consegue um trabalho não muito digno, que era cuidar de porcos, e a única coisa que sobrava para ele comer era a comida dos próprios porcos. O mais interessante é que em dado momento ele para e pensa, o meu pai é um empregador justo, e sendo ele um empregador justo, eu vou voltar para casa do meu pai, porque eu não sou digno de ser chamado filho, mas o meu pai há de me dar um emprego e ele é justo. Ele paga salário para os seus trabalhadores, ele alimenta os seus trabalhadores, eu no mínimo vou ter o que comer. Ele toma uma decisão muito importante, ele levanta e diz, eu vou ter com meu pai, é isso, eu vou voltar lá, eu vou pedir perdão para ele, se ele não quiser mais me chamar de filho, não tem problema, mas eu não fico mais aqui. Quando ele chega, ele vem pelo caminho e o pai olha para ele e de longe o pai vê que é o filho dele que está voltando. O pai corre até ele, abraça e beija ele, é o que a Bíblia nos diz. E naquele momento o filho já começa a fazer a sua desculpa, pai, me desculpa, não quiser me chamar de filho, tudo bem, mas eu quis vir. O pai beija e abraça e diz, meu filho que estava morto, foi encontrado. Ele estava morto, estava perdido e ele foi achado. E aí o pai começa a dar ordem para os servos, pega o anel que eu vou colocar no dedo dele, o anel da família. Pega roupas novas e limpas e mata também um carneiro cevado. Quer dizer, um animal bem grande, bem gordo, porque eu vou dar uma grande festa. Vou dar uma grande festa, porque o meu filho que estava morto, ele está vivo. Aquele meu filho que tinha se perdido, ele foi encontrado. Nesse mesmo momento, o filho mais velho chega. Tá toda essa movimentação na casa, muita coisa acontecendo, todo mundo agitado, provavelmente muita gente chegando para essa festa, para esse banquete. Ele dá uma olhada, se aproxima do pai e com bastante indignação, eu imagino, ele diz, o que está acontecendo? Ele olha para um servo e diz, o que foi? O que está acontecendo aqui? Tá essa confusão toda, essa movimentação na casa. E o servo diz, seu irmão voltou para casa. Seu pai deu roupa nova, deu anel e pediu para a gente preparar o animal mais cevado, mais bonito, mais gordo, o carneiro mais lindo, para a gente poder servir para todo mundo, para a gente festejar. Esse filho indignado chega para o pai e diz, pai, peraí, o que está acontecendo?
Eu fiquei aqui do teu lado o tempo todo. Eu trabalhei para o Senhor todos os dias sem reclamar. Agora, ele que foi embora, levou o dinheiro, gastou tudo de forma errada, o Senhor dá para ele uma festa? Para mim, o Senhor nunca deu nada. Para mim, o Senhor nunca me deu um carneiro, um cevado, para eu poder festejar com os meus amigos. O pai olha para ele. Eu fico imaginando que até tenha colocado a mão sobre os ombros dele e dito: filho, você é meu filho, você mora na minha casa. Tudo que é meu é seu também. Você podia ter pegado a qualquer momento, podia ter pedido, enfim, é seu. A reflexão que eu quero fazer é que todo mundo sempre pega firme e martela e briga com o filho pródigo porque ele foi embora, ele abandonou o pai e ele fez coisas muito feias mesmo. Ele pediu uma herança para um pai em vida, né? Já desdenhando da própria vida do pai, uma vez que a herança normalmente se é conquistada depois que a pessoa faleceu. Ele pegou tudo e foi embora, mudou-se para longe, deixou de falar com o pai dele. Ele gastou tudo de uma forma tão ruim, tão errada, que ficou sem nada. Ou seja, toda a parte dele da herança, ele perdeu. Mas eu queria que você refletisse uma coisa comigo. Qual filho você prefere ser? Esse que mesmo errando, né? Porque a gente não é perfeito, a gente não acerta sempre. Não é pra gente cometer os mesmos erros que a gente já viu que deu errado. Mas é pra gente refletir no seguinte ponto. Uma consciência o filho pródigo tinha. Ele sabia que ele era filho. Ele sabia dos direitos que ele tinha. Ele sabia que ele tinha direito à metade de tudo que o pai tinha. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Eles não sabem que são filhos. Eles muitas vezes moram na casa do pai, estão na casa do pai, se comportam como servos. Se você pegar esse mesmo versículo que está lá em Lucas 15, de 11 a 32, e você ler, vai variar um pouquinho de tradução para a tradução de cada Bíblia. Mas você vai poder perceber que quando o filho pede herança, a Bíblia diz que o pai repartiu com os dois. Significa que o pai olhou para um, olhou para o outro e disse: essa é a sua parte e essa é a sua parte. Se vocês querem, então tá aqui. Ou seja, o filho que ficou com a parte dele da herança também. Depois disso, a outra reflexão é, mesmo depois de estar na pior situação, o filho pródigo, ele diz: eu vou para a casa do meu pai. Ele sabia que era a casa do pai dele. Mesmo que meu pai não me chame de pai, que eu não seja digno de ser chamado. Veja bem que ele não diz, mesmo que eu não seja digno de ser filho. Não, ele nunca deixou de entender que ele é filho. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes você está dentro da igreja, muitas vezes você já ouviu falar de Deus, muitas vezes você já teve até um bom relacionamento com ele, mas nunca se viu como filho. Sempre se viu como servo, sempre viu Deus como um Deus distante. Entenda, ele não é um Deus distante, ele é pai, ele é o seu pai, ele é o meu pai, ele é o nosso pai. Mais que isso, ele te fez a imagem e semelhança dele. Quando a gente diz imagem, entenda, não é uma cópia. Deus te olhou no espelho e tirou você de lá. Dentro de você, ele colocou a essência que é dele. Então, se você para e pensa em coisas que você gosta de fazer, em coisas que você faz, são essências que o Criador colocou em você. Eu, por exemplo, costuro. É uma arte, algo que Deus me deu. Nem sempre eu fiz isso. Deus me deu outras habilidades, outras artes, mas no momento eu desempenho essa. Mas nós não somos o que fazemos, nós não somos a nossa arte. Mas nós podemos ter mais de uma, e todas elas vêm do meu pai, vêm do seu pai. O terrível é saber que muitas vezes você está na casa do pai, na companhia do pai, mas não sabe que é filho ou não se sente filho. Que você possa, junto com essa história, refletir que os seus erros não te tiram a condição de filho. A Bíblia nos diz que esse pai aguardou o filho, e de longe ele viu o filho, reconheceu, correu ao seu encontro. Ora, era um homem de idade, teve que puxar os vestidos que eles usavam naquela época para sair correndo. Ele mostrou os tornozelos, isso não era muito legal na época, era quase uma coisa indecente de se fazer. Ele não ligou para nada disso. Aquele filho que vinha no caminho
Há muito tempo ele não via seu pai. Há muito tempo ele não comia, não se vestia direito, provavelmente não fez a barba, devia ter vindo direto dos porcos, estava cheirando mal, estava sujo. A Bíblia diz que o pai reconheceu esse filho, correu até ele, abraçou ele, beijou ele. Ele devia estar com um cheirinho ruim de sujeira, de porco, não sei. O pai não ligou para nada disso. Então não, porque muitas vezes a gente fica, mas eu não sou digno, mas eu errei, mas eu pequei. Saiba que o pai está te esperando. O pai sabe onde você está. Ele só sabe que você precisa chegar até ele. Você continua sendo filho, independente se você errou, independente se você tomou as decisões erradas, nós erramos. A gente tem na nossa cultura uma coisa muito ruim que é valorizar o erro. O pai não valorizou o erro. O pai valorizou a volta do filho. Ele valorizou que o fato de que o filho que ele pensava pode estar morto. Se não estiver morto, certeza que está perdido. E a única coisa que ele disse foi: filho, 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 filho. Você estava morto. Agora você está vivo. Você estava perdido. Gente, vocês conseguem imaginar a alegria desse pai? Eu tenho uma filha. Eu não sei se você que está me ouvindo tem filhos, mas certamente se não tem, vai ter. Dentro de você tem uma nação. Mas se você tem filhos, você sabe que, sei lá, de repente uma mãe que perde uma criança no shopping, alguma coisa assim, entra em desespero, dá vontade de esganar. Só que você pensa, você estava perdido, vem cá. Mesmo que você brigue com ele depois, você fala, puxa vida, vem cá. O pai só se importa com o fato de que ele tem um filho. O filho é você. Você precisa reconhecer que é filho. Não deixe os seus erros encobrir a identidade que tem sobre você. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus, a imagem e semelhança dele. Dentro de você ele colocou coisas preciosas para abençoar a vida de outras pessoas. Dentro de você ele colocou a essência dele. E se você não sabe que você é filho, se você não sente que é filho, você precisa se conectar com a fonte, com o Pai, com o Criador. E dizer, Pai, eu tô aqui. Sabe o que acontece quando você é filho? Você fala, tá bom, eu quero ser filho então. Mas e daí? E daí que o céu é a casa do Pai. Lá no céu estão todas as coisas que foram criadas no primeiro dia. Todas. Tudo Deus criou e formou no primeiro dia, tá lá em Gênesis. Tudo. Eu, você, todas as nossas coisas, as coisas que não vivemos ainda, esse dia de hoje já estava pronto lá em Gênesis 1. Quando você não é filho, você não acessa essa casa do Pai. E tudo que você precisa na sua vida, tudo que você pede, tudo que você batalha, tudo que você sofre, você fica, na verdade, feito um pedinte com a mãozinha estendida. Por favor, posso ter uma casa nova? Por favor, posso ter uma casa própria? Por favor, eu posso... Quem é pai sabe, se um filho te pede alguma coisa, é com muita alegria que você faz. E se você não pode fazer naquela hora, você diz pro filho, tá bom, me dá um tempinho, me diz o que você precisa. O problema de você não ser filho, o problema de você não se reconhecer como filho é que te falta a identidade que te coloca na casa do Pai, onde estão todas as coisas que você e eu precisamos. Sabe qual é o problema? Um filho, quando tem sede, tá na casa do pai, ele abre a geladeira, pega água e bebe. Abre um armário, pega uma bolacha, um pão e come. Mas quando ele não é filho, ele tem que ficar lá na porta. Ele tem que ficar lá esperando. E aí ele pede essa água, por favor, me dê um copo d'água. O pai vai lá e pega o copo d'água, mas se esquecer, né? Não sei se já aconteceu isso com a sua visita. Puxa vida, sua água. Quanto tempo você ainda ficou com sede? Você não queria pedir de novo porque eu já tinha pedido, não podia entrar porque estava com vergonha. Para com isso. Deixa isso cair por terra em nome de Jesus. Assuma sua identidade, seu lugar e seu papel de filho. A Bíblia diz que todos aqueles que aceitam Jesus recebem o Espírito Santo do Senhor e passam a ser chamados de filho. Receba o Senhor Jesus no teu coração, receba Ele na tua vida e toma posse da tua identidade, toma posse da casa do teu pai e toma posse de tudo que teu pai fez para você. Já está pronto, é só você entrar na casa do pai e pegar. Claro que um bom filho que tem bom relacionamento vai pedir, mas ele não fica pedindo toda hora não, ele tem um bom relacionamento. O pai vai dar, está na casa.
Um bom filho vai pedir autorização para dirigir um carro que é do pai. Ele vai pedir. Não tem nada de errado em pedir. A dificuldade é quando você pede para o estranho. Aí é complicado. Tome posse da sua identidade. Você é filho de Deus. E dentro de você está tudo que o Pai colocou. Se você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar aqui. E sabe o que acontece? O Espírito de Deus e o Espírito Santo que estão dentro de você se tornam um espírito. O meu espírito se torna um com o espírito do meu Pai. E aí nós somos inseparáveis. Tudo que Ele me diz, eu consigo ouvir. E eu consigo transmitir para as pessoas. Não vem de mim, a palavra de Deus não é minha. Eu só tenho que entregar essa mensagem para você. E hoje a mensagem é: você é filho de Deus. E qual filho você quer ser? Um que não sabe que é filho? Ou um que mesmo não sendo perfeito, e não somos, o único perfeito é Jesus, ele toma posse do fato de ser filho? Seja abençoado em nome de Jesus. Tome posse dessa verdade, porque a sua vida vai mudar. É melhor ser filho do rei, é melhor ser filho do Deus vivo, Criador de todas as coisas. Isso eu posso te garantir. Fica com Deus e um super beijo e até o próximo vídeo.